trocar ideia contigo é do Bob Dylan, cara. Que assim, tu tava me contando lá que vocês tiveram uma relação próxima. Sim. Né? E quanto tempo vocês Tá, então eu vou te contar desde o início, embora eu já tenha contado, tá? Assim, eu nasci numa bolha, né? O meu pai era vice-presidente da União de Bancos, antes era vice-presidente da tal Sinteco, aquela que, ligado, passa no chão. Sinteco. Aí eu nasci em Porto Ou Alegre. seja, tu era rico pra caralho. É ele, né? Eu não, mas Tá bom, me fala, assim, como é que era a tua biblioteca na tua casa? Então, o meu pai tinha 2.000 livros. E com aí, quantos anos tu teve acesso? Com 12 anos ele disse, essa biblioteca é tua. Isso muda tudo e isso remete à questão... Se bem que essas pessoas, tu olha, tu não adianta. Tu desse 2 mil para eles, não ia adiantar nada, esses da tua equipe aqui. Olha, eu diria que se eu talvez não adiantasse nada mesmo, mas não porque eles são incapazes, é porque tu era um privilegiado do caralho de ter 12 mil livros, quer dizer, 2 mil livros aos 12, 13 anos. E com o velho explicando os livros ainda. E sem a preocupação de pagar aluguel ou de ter um filho. Não, imagina, eu morava num... Pois é. Tal. Aí Mas mesmo assim era uma bundice, assim, sabe? Era uma bolha. Não, porque assim, não estava bem certo tudo, porque o Bob Dylan tem a seguinte frase: eu nasci no lugar errado, com os pais errados, na casa errada. E eu sigo na estrada até hoje em busca do meu verdadeiro lugar. Uhum. Eu não acho que eu tenha nascido tão errado assim, mas tinha alguma coisa errada. E errado era a desigualdade do Brasil, era a bolha, era, entendeu, uma certa hipocrisia natural desses ricos, tudo, bababá. Tipo o quê? Tipo, eu trato bem a pessoa que me serve, olha como eu sou legal. Exatamente, desse tipo. Tinha 8 empregados na minha casa. Entendi. Para tu ter uma ideia. E não podia, minha mãe proibia de entrar na cozinha até os 12, 13 anos de idade. Eu nunca tinha entrado numa cozinha, porque era assim o lugar dos serviçais. Então, e a minha mãe era tipo uma vítima disso. Minha mãe não era uma escrota. Minha mãe tinha sido treinada para achar que aquilo era assim. E aquilo era assim no mundo deles, mas não era no meu. Tinha uma inquietação, assim. Como que não era no teu se tu vivia dentro dessa porra? Mas eu me sentia inconfortável, essa é a palavra. Que coisa, eu ouvi a mesma coisa de um outro Eduardo, cara, do Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho, ele é um cara que ele largou tudo. Tu manja? Sabe quem é? Não. Tá. Ele é um cara... Desculpa te cortar. É que aquele cara que riu ali. Ele que riu, é um babaca mesmo. Por acaso é meu irmão. Mas eu ia te falar que o Eduardo Marinho é um cara que... Ele... Nepotismo? Só tá aqui por isso, né? Se fosse uma empresa com meritocracia, tu tava fora daqui. O cara viu o Sérgio a primeira vez. Mas, e esse cara, ele também... Ele tava num lugar de certo conforto e ele sentia que aquilo ali... Que ele não tá, e o cara foi pra rua... Largou tudo, uma viagem. Tu sabe que eu fiz aquela viagem de carona de Nova York. Vamos chegar lá, porque essa deve ser muito doida. Inclusive foi muito louco aqui, porque eu vim de Uber, né? E fiquei, que tu me pagou, e vim infernizando a vida do pobre do cara do Uber. Mandou um áudio pra gente falando que ia... Não pode falar. E aí, mas o cara rolou de rir quando eu falei aquilo. E aí a gente passou pelo cemitério da Aclimação. Daí eu me lembrei uma história que eu vou contar aqui. Um monte de gente diz, onde é que tu vai escrever a tua autobiografia? Ou quem é que vai escrever a tua biografia? Quem é que vai contar a tua história? E a Paula, minha mulher, que bota as coisas no devido lugar, diz, não vem com esse papo de autobiografia, né? Mas a tua viagem de Nova York a Porto Alegre, tu deveria contar. Porque foi uma viagem épica mesmo, e como eu te falei, eu me lembro de cada dia do que aconteceu. E aí a gente passou pelo cemitério da Aclimação e eu olhei aquela porra toda escura, aquele muro, e disse pro cara, tu já dormiu no cemitério? Deu cara, não. E aí, porque quando eu olhei aquele muro, eu me... Cara, porque a coisa que mais louca que eu poderia escrever sobre essa viagem de Nova York a Porto Alegre é os lugares onde eu dormi, porque eu não tinha dinheiro para dormir, então eu tinha que dormir na rua. E eu desenvolvi um método de dormir na rua que é o mais maravilhoso. Eu tinha um faro para encontrar o lugar onde eu ia dormir, maravilhoso. Vou ter que abrir um parênteses antes do cemitério, que é o seguinte, eu chegava, porque eu passei pela América Central, que é uma merda, né? Um lugar muito difícil. E as capitais... 78, 79 já tinha virado. Eu comecei em 78, mas daí passei o ano novo de 72 para 79, aí era janeiro de 79. E estava tendo a guerra na Nicarágua, estava tendo guerrilha em El Salvador, Honduras é a mesma merda de sempre e tal.
E as capitais desses lugares, eu não ia para as capitais, só ia para os mocós, só ia para a montanha, para as ruínas maia, asteca, tolteca, ou Meleca, não, Meleca não. Tá. E aí, ia, sabe, assim, só ia nas quentes, praia deserta e tal, mas tinha que passar pelas cidades. Né? E as capitais da América Central, Tegucigalpa, capital de Honduras, Manágua, capital da Nicarágua, Guatemala City, capital da Guatemala, são horríveis. É uma assim, gigantesca Baixada Fluminense, que é um lugar que tu vai dormir na rua na Baixada Fluminense, tu tá fudido, né? E aí eu descobri que esses lugares são tão desiguais que tinha um monte de rico. E rico faz o quê? Joga golfe. Aí eu chegava na rodoviária, assim, onde eu deixava a minha mochila naqueles lugares de marcar, assim, e dizia: o senhor tem campo de golfe aí? O cara olhava, o que é esse bagaceiro que é um campo de golfe, assim, com os cabelos gigantes. Fiquei 17 dias sem tomar banho, cara, imagina. Meu Deus, mas sem querer, sem querer. Aí, porque eu sou hippie e limpinho. Tá indo embora? Tá desagradável? Não gostou? Pô, tu tem coisa melhor pra fazer? Não vai saber de nada. É burrão. Burro. Mas eu tô super interessado, cara. Então, aí, sim, aí campo de golfe são uns campos enormes, como tu sabe, e nem os ricos conseguem cercar de tão grande que é. Então eu ia pro campo de golfe de dia, dava uma banda assim no lugar, via onde dava pra entrar, voltava na rodoviária, pegava meu saco de dormir, voltava pro campo de golfe, pulava e dormia sob as estrelas, cara, numa grama maravilhosa, um cheiro do caralho, com os guarda, filho da puta, que nem sabia que eu tava ali me protegendo. Pai, eu me sentia assim, o pica das galáxias, né, cara? No dia seguinte, acordava com o sol, saía pela mesma tela derrubada, Só muitas vezes tu foi dormir? Muitas vezes. Não, assim, os lugares onde eu dormia daria um livro. E, uma vez dormi numa borracharia. É um bom nome, lugares onde dormir. Dormi numa borracharia na cidade da Guatemala. E no meio dos pneus, cara. E o borracheiro agrediu a mulher e o filho de noite, cobriu a mulher e o filho de porrada, cara. Caralho. Sim, bebum. E eu tive que me meter na briga, cara. Eu acordei, assim, no meio da noite, umas porradas, era o cara bêbado batendo a mulher no filho de 7 anos. E aí pulou no meio? Pulei no meio da briga, cara, uma merda. E tive que fugir, porque o cara ia me dar porrada, né? Que merda, tá. Tentei chamar a polícia, mas imagina, a polícia quase prendeu a mim, né? E aí, aliás, eu fui preso várias vezes, detido, mas sempre saí como herói da delegacia. Por quê? Porque eu sabia mais da história do lugar e deles, e da delegacia deles, e da rua, e da Guatemala, e dos astecas, dos maias. E aí, se tu me deixa falar, tu tá fudido, tu não me prende. E aí, ao contrário, me tira e diz: chega! Eu fui detido 16 vezes em 7 países diferentes. E todas saí como herói da delegacia. Herói. Os caras prendemos um gênio, vamos soltá-lo. É verdade. E aí Quantas línguas tu fala? A língua do P só. Cunilíngua, língua do P e português. Tá. Não, falo inglês, falo francês, falo italiano, falo espanhol. Tá. Qualquer um fala essas merdas, né? É verdade. Não, pior que sim, né? Vocês falam essas línguas. Je parle français. Oui, très bien. Aí o que aconteceu? Passei no cemitério da Aclimação e me lembrei. Eu cheguei na Cidade do México muito tarde, de carona. E aí a Cidade do México já foi na Cidade do México? Não. É uma São Paulo piorada. Tá. É um lugar ruim. É tipo assim, Vila Prudente, assim, uma bosta, sabe? Tá. E aí só mora gente periférica, tal, bebe cerveja de escola. Essa não é. Não, essa não é. E aí, mas bem que a gente podia... Ô, escola. Muda de ideia. Tá. Se tu nos patrocinar, a gente mente que tu é boa. E aí... Eu acho uma delícia. Não, essa é boa mesmo. O que quer dizer Igor? Quer dizer defensor. Ele foi na Wikipedia! Você que acha que eu sou um completo... Eu não vou... Mas sabe o que quer dizer Igor mesmo? Quer dizer aqueles auxiliar de médico maluco, assim, sabe? De vampira Igor. Mordomo, tem uma corcunda. Tem um desenho Herculoide que tem o Igor também, é um bichão grandão. Igor sempre é assim. Que é germano, né, o nome. Tá, daí eu cheguei no Estado do México, era muito tarde. É germano? Eu jurava que era russo. Não, é germano. Tá. E aí, que é o deus, né? É o guerreiro defensor do deus Igorini, sei lá. Aí, o que aconteceu? Tava passando no cemitério da Aclimação. Tu lembrou da cidade do México. Já dormiu no cemitério? Tu aí, ó. Tu já dormiu no cemitério?
Já dormiu no cemitério? Cara, eu também nunca dormi no cemitério. Cara, não dorme no cemitério. O que acontece? É muito ruim. Pá, é uma vibe, é diferente lá de Auschwitz, cara, porque nada é igual a Auschwitz, nada é igual a Hiroshima, mas é ruim a vibe. É mesmo? Vibe é ruim, é ruim. Caralho. Porque tem muita gente que morreu mal, sabe? Tem muita gente que morre bem, mas tem muita gente que morreu mal. E aí aquelas coisas assim que ficam rondando ali, aliás, né? Que nem disse JC, Jesus Cristo, disse: deixai que os mortos enterrem os seus mortos, né? Porque essa de tu ir no cemitério e ficar chamando o cara ali, meu, é melhor cremar, melhor botar as cinzas ali na arena do Grêmio e tal. É isso que tu quer que aconteça contigo? Eu queria que fosse no Olímpico, né? Mas agora não é mais. Não. Vou contar uma boa. O meu pai. Bom, já tenho que lembrar de duas aqui. Vai. O meu pai. Porque as pessoas dizem assim, ai, como o Peninha é louco. Aí as pessoas dizem assim,